Quem poderia imaginar que a Solange iria defender a Odete Roitman? Nunca. Mas sim, a Solange vai defender a Odete Roitman após Afonso ter atitude terrível contra a mãe. Por mais que a Solange perceba que a Odete Roitman merece essa atitude terrível que o Afonso está fazendo contra a mãe, mas mesmo assim a Solange dá um jeito de defender a Odete Roitman, pois ela acha completamente errado o comportamento de Afonso perante a sua mãe. A Solange verá a Odete Roitman num momento muito vulnerável e ela esperava que o Afonso apoiasse a mãe, não apedrejasse ela. O Afonso ficou constrangido com a atitude de Solange e disse que ela estava certa. A Solange chega a dizer ao Afonso que por mais que a Odete Roitman seja uma pessoa difícil de lidar, mas ainda assim é a sua mãe, é a pessoa que te gerou. Independente de qualquer coisa, ele tem que dar o respeito, se prestar o respeito a ela, pois ela é a sua mãe. Bom, o Afonso, por mais que ele tenha lá suas razões, ele entendeu o lado de Solange, ele entendeu o que Solange estava querendo transmitir para ele. Enfim, né? Foi uma conversa bem extensa que eu vou trazer agora há pouco, mas antes, para vocês assistirem esse vídeo até o final, eu tenho que pedir uma coisa a vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e essa notificação. Feito isso, vamos continuar a notícia. A Odete Roitman vai passar por uma onda difamatória. Ela vai se casar com César, que deixou o Afonso em uma situação extremamente desconfortada. E o que me admira muito e que o público também ficou muito surpreso foi o Afonso ir a esse casamento. Porque por mais que o Afonso é filho de Odete Roitman, não faz sentido o Afonso com câncer e é o casamento da mãe que está se casando com o amante que era da sua esposa. Ficou um pouco sem sentido essa forçação de barra, né? Não tinha necessidade nenhuma de Afonso ir. Mas o ponto é que não é por causa disso que o Afonso tem que apedrejar a mãe, pelo menos na visão de Solange. Mas mesmo assim o Afonso decidiu ser maduro o suficiente para demonstrar também que ele não se importa, porque Fátima para ele já é página virada. Eu achei interessante também essa narrativa, porque mostra que o envolvimento que ele teve com Fátima, para ele não foi nada. Para ele, a Fátima ter traído ele não significou nada. Fátima para ele é um nada. Isso também dá muita segurança para Solange. Já parou para pensar também nisso? Solange se sente muito segura ao perceber que o Afonso não se importa da mãe dele estar se envolvendo com o amante que era da sua ex-esposa, pois o Afonso não tem mais sentimento por Fátima nenhum. Enfim, isso também conta muito. E eu acho que nesse quesito eu acho que contou como ponto positivo no relacionamento de Solange e Afonso. Porém, como eu acabei de citar, a Odete acaba passando por uma onda difamatória. Primeiro, ela se casa com um homem que é acusado nas redes sociais de ter roubado o quadro de Heleninha. E essa acusação foi feita por Fátima. Fátima se aproveitou e divulgou essa informação nas redes sociais. Com isso, a Odete já começou a ser apedrejada, já começou a digamos, perder ações na TCA e etc. E as coisas pioraram quando o Marco Aurélio divulgou a lista de amantes de Odete Roitman. Isso aí ficou pior ainda. Muita gente começou a ser misógino, falando coisas horríveis de Odete Roitman. E o Afonso meio que estava apoiando essa decisão e achando que foi bem feito e tal. E a Solange chamou ele na chincha, né?
falou que, independente de qualquer coisa, é a mãe dele, né? Que não é pra Afonso falar assim dessa forma, tal. E a Solange se mostra bem madura, porque quem acompanha a novela desde o início sabe que ela teve um embate muito grande com Odete Roitman e sabe muito bem a manipulação que Odete Roitman fez ela sofrer, né? Fez ela passar, porque a Odete Roitman ofereceu para Solange um cargo dos sonhos para ela. Em troca, a Solange manipularia o Afonso para ir para morar na França. E a Solange recusou. A partir daí, se iniciou uma briga entre a Solange e a Odete Roitman, onde a Odete Roitman foi e arrumou emprego para Solange na Europa, para poder fazer Solange se afastar de Afonso, e o plano deu certo, né? Enfim, a Solange descobriu que foi a Odete que fez essa armação para fazer ela se separar de Afonso, enfim. Então, a Solange ela tem várias ressalvas contra a Odete Roitman, e ela poderia sentar com Afonso e ajudar ele a apedrejar a Odete Roitman, não é mesmo? Ela poderia muito bem discriminar, enfim, fazer coisas horríveis, mas mesmo assim ela resolveu agir de maneira que eu acho, na minha opinião, eu acho que é correto, né? Independente de qualquer coisa, o respeito, a admiração não, mas o respeito tem que permanecer. Não precisa ter contato, né? Já que a mãe não presta. Enfim, né? Mãe é mãe, né, gente? Gerou, infelizmente. Quem não gosta da mãe vai ter que engolir esse fato. Enfim. Mas eu achei a atitude de Solange muito nobre da parte dela, né? Porque mesmo passando por tudo que ela passou nas mãos de Odete Roitman, ela conseguiu superar isso tudo e passar por cima dessa história, enfim, né? Eu tava lendo uma história bem interessante, né? Um relato, né? Um homem falando que a, a orientação dele fez a mãe dele expulsar ele de casa, e depois de 10 anos a mãe resolveu querer uma aproximação com ele. Só que a parceira dele, que é trans, não queria essa aproximação, porque foi justamente por causa desse relacionamento que a mãe expulsou esse rapaz de casa. E depois de 10 anos a mãe queria um reencontro. Eu fiquei me perguntando, né? Eu não faço a menor ideia do que é ser rejeitado, do que é ser expulso de casa. Mas eu tenho na mente uma coisa: todo mundo merece uma segunda chance, né, gente? Enfim, tchau, tchau.